APA, Associação Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é uma irmandade que existia aqui, que era uma igreja que abrigava 4 irmandades aqui em Guarulhos. Essa igreja estava anexada ao culto católico e era comum no Brasil nos tempos coloniais. Conforme for passando o slide eu vou falando, porque senão quem me conhece sabe que eu vou falar muito aí, os caras já estão aqui me... Vai, Danilo, não passa trânsito, por favor. Aquela lá era uma imagem inédita, esqueci de dizer, eu conversei ali com o Jacques. Essa é uma imagem inédita de um homem muito interessado na história de Guarulhos. Ela é uma foto inédita dessa igreja, que foi tirada por essa pessoa, seu Silvio Barbosa, que se tornou marido da Nadir Dabarian Barbosa, que é uma imigrante árabe, né, libanesa, casou com 400 de Guarulhos, entre aspas, 400. E nós estávamos procurando na minha pós-graduação, foi tema da minha pós-graduação na UNG. Eu fiz essa... E aí eu procurando as imagens, já achamos essa imagem inédita. E vamos doar para o arquivo histórico a imagem digitalizada, lógico, né? Isso é para eu mostrar a data, mais ou menos, dessa igreja, né? Quando ela foi oficialmente, existiu oficialmente. Então essa é uma declaração que nós conseguimos lá no arquivo da Curia Diocesana de Guarulhos, em 13 de março de 2007, referente à igreja, quando ela nasceu, né? Quando ela foi ungida. Está lá a data, né? 1750, ela foi batizada, né? Não batizaram só o adro, foi o dia 4 de outubro de 1750. Isso daí também é uma informação nova, porque alguns historiadores datavam essa igreja um pouco mais à frente, né? 1800 e alguma coisa. Então a gente tirou, de acordo com a leitura do próprio chanceler lá da Curia Diocesana, o padre Jair leu para nós a paleografia e pediu esse certificado apenas para oficializar quando ela foi ungida. Passa o próximo aí, por favor. Essa é uma foto também com data desconhecida, mas uma das mais antigas. Antes da reforma, a igreja passou por uma reforma provavelmente no início do século XX, e a gente fez questão de detalhar ela por causa dessa imagem, né, para ver que a reforma que se fez não foi estrutural. Por que eu estou colocando isso? Porque ela mais tarde foi demolida. Uma das desculpas era que o templo estava em ruína, mas não é o que a gente conseguiu apurar com os documentos iconográficos e os documentos históricos, os registros históricos. A gente vê as janelas diferentes, né, ó, janelas maiores, mas porém os vidros quebrados. Na fachada dela tem uma mancha, parece que tem uma infiltração mais ou menos aqui, né? E é interessante também notar a vegetação e a característica dela, o próprio relevo. Você tem aqui a caneta, obrigado. O relevo da igreja, né? Para quem não sabe, aqui nós estamos na Dom Pedro, na atual Dom Pedro, quase de frente com o Polishop. Na realidade o Polishop está por aqui, assim, ó. Aquela ruazinha do Polishop é isso aqui, ó. Que mais tarde, que eles chamavam na época a Rua da Biquinha.
não tinha energia elétrica, né, lampião de gases, que me parece, e aqui atrás as casas dos irmãos que frequentavam essa igreja. Acho que é só isso nesse slide. Vamos lá na próxima. Aí é bem conhecida essa foto, está lá no Adamastor, é uma foto mostrando quão grande era a Irmandade ou a festividade. Também não tinha iluminação elétrica, data não se tem exata, né? Se faz algum cálculo e a igreja continua do mesmo jeitinho, olha lá. Dá até para ver uma janela meio quebrada aqui. Ali é um estandarte, não mudou nada, parece que tem uma porta, mas é o estandarte da festividade. E aqui um oficial, um clérigo e um secular, né? E aqui aquele clérigo mais popular, talvez um franciscano. E aqui, novamente, Dom Pedro, não tirada lá pertinho como no outro, mas nós vemos a mesma árvore, quase do mesmo tamanho, as casas com as mesmas características, então a foto é mais ou menos contemporânea. Isso daqui, se fosse projetado no tempo atual, seria o pódio. Essas duas casas aqui abrangeria 2 ou 3 casas do pódio. Tá? Vamos no próximo. Aqui é uma vista aérea da torre da matriz, ou da capela nossa aqui, né, da nossa igreja matriz, catedral, né? Tirou uma foto da festividade e aí a gente vê no fundo lá uma igreja. Não dá para ver, né, a vidraça, as fotos, mas a gente já vê a vegetação um pouco maior, mas as casas continuam. E a proximidade da matriz, né? Não é muito longe e é raro. Aqui em Guarulhos ela está uma de frente com a outra, geralmente ela é de costa, como aconteceu na Penha, a igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos da Penha. Ela ficava de costa, está de costa. E aqui também a gente não enxerga, eu pelo menos não consegui enxergar, não sei se os outros historiadores enxergam, iluminação elétrica, mas já devia ter em 1926. Mas isso é 2 anos antes dela ser demolida. Vamos lá na próxima. Aí em 1925 a gente já vê a fiação elétrica, 20 de 12 de 1925. Todas essas fotos, com exceção da primeira, é do arquivo histórico, tá? Não tem autoria, a gente não sabe. Olha lá aquela vegetação, né, que está tirada aqui num ângulo diferente desse ângulo aqui, aí a vegetação. Mas as casas continuam lá, dos pretos do Rosário, iluminação já. Isso 3 anos antes dela ser demolida e já com a reforma. Por que eu digo que é reforma? Porque os documentos apontam isso, no livro eu falo, e além as próprias janelas estão com outro tipo de vidraça. Aí é uma foto também do arquivo de autoria desconhecida, mostrando o interno da capela dos homens, Nossa Senhora dos Homens Pretos. Não sei, não consegui identificar aquilo, mas aqui já tinha energia elétrica, me parece. Parece um daqueles brasões que o Sidney gosta de... Isso é comum na igreja antigamente. Não sei se tem, precisa ser restaurado. Tem esse brasão aí. É brasão do município, né? Não, é da igreja mesmo. É escudo da igreja. Geralmente o Sagrado Coração de Jesus tem lá. É da igreja, é o escudo do Império Brasileiro. É isso que eu também... eu acho que é do escudo do Império, pelo que eu... A catedral também tem. Para reforçar a ideia do que o pessoal fala que Dom Pedro passou por aqui, né? Vamos lá no próximo. Só voltando, desculpa, Tiago, Danilo. A igreja também internamente não estava não estava assim em estado deplorável como isso em 1926, como argumentam
o pessoal que demoliu, que deu a ordem, o pessoal do serviço público, que deu a ordem para demolir a igreja. Então é mais uma questão aí que prova que estava comprometido. Vamos pro próximo. Aí tem uma xilografia, 1928, data de 1928, mas é interessante que tem uma... A vegetação está aqui, eles omitem lá as casinhas, mas acho que é uma liberdade artística, né? Aqui as janelas são anteriores, primitiva, né? Talvez foi feita numa foto, mas não há modificações estruturais significativas. Vamos lá, próximo. Eu escolho essa foto apenas para dizer que nas décadas, essa foto foi tirada entre 30 e 40, não tem data. Isso daqui é uma controvérsia de quem tirou. Eu penso que é a Engenharia Nacional da Força Aérea. Alguns dizem que não. Dizem que é uma empresa, mas eu estou vendo ali um símbolo parecido. Mas isso não é importante. O que é importante é que a alegação para a destruição do templo foi que ela ocupava, atrapalhava o trânsito, e além de atrapalhar o trânsito, e aqui, né, a Dom Pedro é isso aqui, gente, atrapalhava o trânsito, tinha que alargar Dom Pedro. Então aqui a continuação, segue aqui a Dom Pedro, aqui embaixo Monteiro, vai lá embaixo Monteiro, segue. Aqui nós já vemos nessa foto que a nossa grande área urbana não era tão assim intenso, o trânsito não era tão intenso, né? E mais, a gente já vê aqui a casa construída na mesma posição. Nós temos aqui, ó, era onde a igreja ficava, mais ou menos aqui. Foi construída essa casa atrás, ocupando as moradias dos pretos do Rosário, das diversas irmandades. Aqui nós temos o Claretiano e aqui, se eu conseguir parar com a mão, que eu tremo com a chuva, é a matriz. Né? Então nós vemos aí a grande desculpa, uma das desculpas caindo por terra dessa comissão, que dizia que era para alargar, duas na realidade, né? Alargar a Dom Pedro, que não aconteceu, porque a igreja ficava aqui, a casa que foi construída não alargou coisa nenhuma, ao contrário, fechou, nós vamos ver em outras fotos, e a grande urbanidade, agora o tráfego era muito intenso de carro, automóveis, lógico que isso era uma ironia, não tinha quase carro aqui, e assim por diante. Só para localizar, aqui era o campinho, né, Silvio? Você vai falar. Aí é top, para seguir o lugar, é o Campo do Paulista. Campo do Paulista, né? Vamos lá no próximo? Aí a casa que foi construída exatamente naquela posição da igreja, atrás da igreja. Isso é comprovado através de, depois vocês vão ver em outros slides, pesquisa arqueológica que nós fizemos por ocasião da requalificação. E olha que interessante que também ficou a Rua Dom Pedro. O resto da Dom Pedro, que eles falavam no documento para largar, e eu reproduzi no livro integralmente. Vamos lá no próximo. Essa era a casa da Andréia, né? É a casa da Andréia. Serviu como banco ítalo brasileiro, era o bar, era toda a sociedade imigrante, ou migrante, sei lá, né? Se reunia aqui. Vamos lá? A fonte é de um livro do João Hanari, e aqui é uma foto naquela perspectiva ao contrário. Você está em cima da casa da Andréia, está tirando a foto da igreja, né, da matriz. Década mais ou menos de 1950, meados, pelos automóveis e tal. E aqui aquela esquininha, a esquina que eu disse para vocês, aqui onde estão os carros, era ponto de táxi, parece que esse daqui era um táxi, segundo o depoimento do Mesquita, o Silvio que... É táxi. É táxi, né? É táxi. Então aqui a gente vê a ruazinha que desce lá, como é que chama essa rua? Sempre esqueço, desculpa, gente.
sou ruim de nome, que vai descer lá pro hospital Carlos Chagas ali, né? Carlos Chagas, que era a antiga rua da Biquíni. Vamos lá na próxima. Aí a casa, numa outra perspectiva, essa foto deve ser de 1950 para 60, a gente já tem o Fusquinha aqui, a lambretinha, energia e tal. E a casa, se a gente notar, a perspectiva é da, um pouco mais para cá. Atriz, né? E continua ali a vegetação. Vamos lá, próximo. Aí nem a casa resistiu. Parece que aquele pedaço não é. Qual era o argumento de demolir o prédio, construído atrás da Igreja do Rosário? Também era de alongar Dom Pedro, né? Mesmo com a demolição desse prédio, ainda assim não alargou a Dom Pedro como era largo ali. A fonte é do Álvaro Mesquita, né? A foto é dele. E a gente vê o pessoal colhendo as telhas, né? As janelas, proteção da demolição. Vamos lá na próxima. Aí a gente vai para cá, em 2008, e a gente fez uma prospecção com todo esse estudo histórico dessa igreja e tal. A gente convenceu, na época era o Guarulhos Tem História, o movimento convenceu a fazermos uma pesquisa arqueológica, né? E aí achamos algumas pedras no começo. Isso aqui está do lado aqui, ó, é a Luiz Gama. A gente achou que isso era a base, o arqueólogo, né, que tem, eu não sou arqueólogo, só fiz algumas disciplinas, sou curioso em arqueologia, quero fazer, né, mas o arqueólogo que estava monitorando no começo pensou, olha que a pá do trator passou, arranhou as pedras, pensou que era a base da igreja. Teve uma repercussão grande na imprensa e tal, e depois nós conseguimos detectar que isso era a base das casas dos pretos do Rosário, né? Vamos lá? Aí foram feitas a catalogação das pedras na sua posição. Então escavaram, tiraram, numeraram cada uma dessas pedras para se fazer um estudo e essa própria colocação das pedras para ver se era ou não a base mesmo dessa casa. Vamos lá para o próximo. Aí mais estudos, né, de como era feita a prospecção arqueológica e tal, tudo para descobrir a história. E aí a gente acabou indo um pouquinho mais à frente e descobriu o alicerce da própria casa Andréia, que era a frente dessas pedras. Próximo. Depois disso, nós vemos uma prospecção por ultrassom, para saber aonde cavar e tentar localizar, né? Porque já haviam alguns relatos historiográficos que foram achados ossos de grande porte. O Noronha e o Hanari fala sobre esse achamento, e aí a gente, preocupado, foi contratado a mais isso daí. O Toninho aqui, ó, você também? Não. Toninho. Brincadeira, esse sou eu, estamos lá, o pessoal do movimento. Esse é um repórter, o Norman do movimento negro, a Gláucia na época, tirando foto e documentando. Alguma coisa? Não é? Então, é isso que é o problema. Não encontramos porque nós nos concentramos erroneamente, nós não, né? Eu falei que foi ali. A concentração foi atrás, perto da Luiz Gama, quando tinha que ser lá, ó. Bem lá. Só que tinha um container aqui. E aí não passaram no container a máquina. E foi um equívoco passar aqui porque houve algumas detecções lá de estruturas, mas as estruturas não foram cavadas aí por causa do tempo, de toda aquela Transtorno da obra. exato, aquela pressa em inaugurar a obra por causa do 5 minutos já. Tá roubando, hein? Estourou aí, ó. Tá roubando. Nossa, outra. Aí a gente briga. Aí a gente tem aqui a estrutura, né, de tijolo feita com barro, foi achada, né, a máquina passou
Vamos lá na próxima. Falta 5 minutos. Olha que interessante que é a arqueologia. Cavando alguns tijolos, nós achamos um caquinho de cerâmica. Aí passa a próxima lá. Da onde era o caquinho? Ó, da Inglaterra. O que mostra isso? Que cultura material mostra? O que tinha ali naquele lugar para provar que aquilo é a estrutura? Uma cultura material ligada com elite, né? Importação de louças da Inglaterra. Isso não era lugar transformado, lugar de como é que eu posso expressar? Pode ser quando demoliu a casa, pode ter dado alguns. Exato. Uns resquícios materiais dessa cultura da elite, né? Que produzia um material da Inglaterra, não era dos irmãos verdes, lógico. Embora tudo, a maioria era importado de louça e tal, mas louça da Inglaterra. Chinesa aí a boca do balão era boa, hein? Ele tinha. O som era bom. Vai. Próximo, os comentários. Aí começaram a fazer algumas prospecções que de novo vão mostrar o local da casa da Andréia, não da igreja. Da igreja está aqui, ó. Olha o container que eu falei. Aliás, nem está aqui da igreja, está um pouco mais para cá, ó. Se continuasse a foto, um pouquinho mais para cá, né? Mais em frente, mais ou menos em frente da drogaria, né? Exato, da drogaria São Paulo atual, né? Vamos lá no próximo. Aí foram achadas várias culturas, né? Vidro, louça, o pessoal peneirou a terra lá, tá todo, olha aqui, ó, trabalhado, né? Um vidro trabalhado. Isso mostra que havia realmente uma Então, só volta aquela imagem anterior, então é para ser aqui, né, a prospecção. Exato, Olha o container aqui. Lembra quando... Ah, não, você não foi junto. Fui junto com outra pessoa, aí eu mostrei o lugar exato. A pessoa que estava filmando, na realidade eu fui com a equipe da Gazeta. Aí nós fomos para lá e aí eu mostrei pro cara, o experiente, o cara da câmera, falou assim, quando eu mostrei a foto para ele no livro, que estava aí, ele falou, lógico que não podia ser aqui, onde está, porque hoje está pintado de preto essa região aqui, né? Bem em frente. Ele falou, não tem nada a ver, o ângulo da imagem é aqui, onde você está dizendo mesmo. O fotógrafo, né? O cinegrafista. Vamos lá. E onde as Irmandades Negras, elas enterravam? Vai ter que descontar, ele está perguntando. Então pode ser pergunta para depois, então. Não, pode perguntar. Não, onde é que as Irmandades enterravam lá os irmãos? Será que era dentro da nave ou era fora? Então, tem um estudo falando sobre a geografia da morte, um estudo até de geografia humana. E depende da importância do ser da entidade lá, né, da Irmandade, ele é enterrado perto do altar, dentro da igreja. Se era uma pessoa mais simples, então ele no lado, fora, não volta. Tudo perto do lugar sagrado, do lugar onde ele tinha um contato com Deus em vida. Se esperava que na morte também teria uma relação, né, com Deus, enterrando no lugar de culto. E é engraçado, Tiago, só para... Já que você aproveitou o cheiro dentro da igreja, não tinha 7 palmos de enterramento. E o João José Reis, no livro A Morte é uma Festa, fala que o cheiro tinha um cheiro característico da igreja de cheiro de carne humana apodrecendo. E era comum, as pessoas frequentavam e aquilo era comum. Eu digo para os meus alunos, né, que perfume, tudo isso é cultural, é histórico, né? Os gostos, essas coisas. Vamos lá na frente, senão o Bruno vai bater. Aí, tá vendo? Isso é pressão. Ó. Aí nós estamos vendo a nova igreja em construção. Essas fotos foram doadas pelo senhor Mesquita, a família Mesquita. E a gente vê, ó, uma outra técnica de construção que é tijolo, né? A mesma da casa da André. Vamos lá, tem bastante imagem ali. Quem trabalhou na reconstrução dessa igreja foi feita onde está agora, né, a igreja do Rosário Nova.
chamado Rosário Nova, que ela já foi Nossa Senhora de Fátima também, tá? Os irmãos que faziam parte da antiga igreja, com certeza. Muda aí para vocês verem. Olha lá, a cor dele. Mas não era comum só os negros fazerem o trabalho de braçar nessa época? Não, aqui nós já estamos na 1930, nós estamos em 1940, 30, 40. Sim, até hoje é comum, né? Mas a gente faz uma relação, tira uma conclusão de que são das irmandades, né? Que eles frequentavam lá. E é interessante que eles trabalhavam de terno, viu? Aí o Danilo ia amar isso aqui, ó. O Danilo que gosta de uniforme, né, Danilo? É assim que tem que ser, né, Danilo? É. Vamos lá na próxima? É, olha lá. Tinha lá também as crianças, a gente vê em outras tonalidades de pele. Vamos lá na próxima. E aí a igreja construída, olha que bonito, Não tinha praça ainda. não tinha grade nem estacionamento. Bonita, né? Aí já tinha um tempo de uso já, ó. A década de 50 e 60. Olha que bonito o Guarulhos era o centro, né? O Silvio lembra desse tempo aí, eu tava nascendo, Silvio. Tem que tirar uma do mais velho aqui, porque eles tiram de mim. Aproveitar, vamos lá na próxima. E aí a gente já vê um pouquinho mais pra frente, 60. A própria igreja, a construção do prédio da Telefônica antiga, lembra? Não, tem. Da Telefônica. É Gonçalves. Vamos lá? Não, Mais aí, ó, o prédio foi construído, Tem Gonçalves. fazendo os calçamentos. Eu vou fazer conteúdo lá pra frente. Vai ter conteúdo lá. Ah, Tem Gonçalves, embaixo. aí a gente tem a imagem da igreja aqui, né? E o cemitério já grandão ainda. Já grandão, olha, ainda grande, né? É porque. Vamos lá pra frente. Aí uma foto que o Elton tirou em 2007 da igreja, já com as grades. Que foi um bafafá também, que a gente tentou não pôr a grade, mas colocaram a grade. Mas não era estacionamento ainda. Não, ainda não, né? Aí era só para preservar. Aí depois vai destruir as árvores e vai. E olha que interessante, porque é uma discussão de que tamanho é a área, lembra, Walter? No conselho, de que tamanho era a área. A área que eles cercaram era menor do que é hoje, né? Ó. Era 40, lembra? 40 metros, 60 metros. É. Não, mas esse cercado era só para as pessoas, talvez sem teto, o pessoal ficar dormindo na escola. E é a vocação dessas igrejas? Na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, quem cuida de lá são os franciscanos, não é isso? Aqui da Penha. Os franciscanos dormem lá. Porque é a vocação da igreja. Por que não continua com essa vocação, né? Bom, eu não sou da igreja. Vamos lá. Vamos lá que o Bruno tá. E aqui é o convite para vocês estarem aqui hoje. Obrigado. Aqui.